Júpiter Ascending, que seria um filme que diretamente queria dizer a transformação ou talvez a evolução das pessoas aqui, a qual está sendo um pouco difícil, mas pelo menos 1% ascender quer dizer que você muda, é como se fosse um tipo de shift, de transformação. Não quer dizer que vai virar santo ou santa de um dia para outro, mas nossos corpos ficam mais leves, porque nossa alma também fica mais leve, a nossa forma de criação, nosso corpo biológico e também material fica mais leve, e quer dizer que a gente muda de consciência, as consciências se expandem e a gente fica mais assim com insights, que quer dizer perspectivas interior. Esse filme está nos dizendo a verdade à vista. Tem sido conhecido por muitos mestres espirituais que a humanidade está num processo de passar por uma mudança dramática na consciência. Este evento especial é frequentemente chamado de ascensão. Todos já sabem disso. Ascensão pode ser um tópico confuso para falar, porque existem muitas versões diferentes da ascensão. Esse artigo irá explorar o processo da ascensão, de ascensão além da religião e da nova era, que já é outro tipo de religiões criadas pelos dominadores, e expor algumas coisas chocantes sobre a ascensão e o filme Júpiter Ascendente. O que é ascensão? A palavra ascensão vem da palavra latina ascensionare, que significa ascensão. Quer dizer elevar-se. Ela também vem do substantivo de ação do radical, particípio passado de ascendere, que significa montar, ascender, subir. Com base nessas definições, ascensão significa subir ou elevar-se, mesmo elevar. A ascensão não é apenas um processo espiritual, mas é também um processo científico que utiliza as leis da natureza para ajudar os seres espirituais a evoluir de volta para o Criador primordial. Quem seria esse Criador? Poderia ser um dragão, quem sabe? Quer dizer, para mim, isso é que eu sinto, que é uma besta também, porque nem todos os dragões são tão malignos, mas a maioria diria que sim. Esse processo permite que todos os seres espirituais eventualmente evoluam e ascendam para fora do tempo e espaço para ressurgirem com suas identidades superiores de consciência pura. Vamos ver. O processo de ascensão envolve o aumento do ritmo de pulsação de partículas do corpo, átomos, permitindo que o corpo absorva maior frequência em seu campo morfogenético e, portanto, aumentando sua frequência. Quer dizer, aumentando a frequência, a gente fica mais leve, mais rápido. Quando a frequência baixa, como é a frequência aqui desse planeta, a gente cai, a gente não boia, a gente cai, a gente afunda, em termos literal e também metafórico. O termo mais preciso para esse processo é o acréscimo de frequência, né? Quanto mais rápido for o átomo, mais leve ele fica, então sua frequência aumenta. Esse processo faz com que nossos corpos se tornem mais leves e menos densos. Também faz com que nossa consciência se expanda e, portanto, nos permita ascender a níveis mais elevados de consciência. Essa versão da ascensão é muitas vezes contraditória com o que é ensinado na maioria das religiões. Isso ocorre porque a maioria das religiões, se não todas, não a maioria, todas, são controladas pelas forças da treva. Não importa que a abraâmica, não importa que Istana ou aqui a leste,
asiática, não importa que seja a matriz africana, não importa que seja a religião, todas são criadas por controladores e dominadores. São controladas pelas forças das trevas, especialmente as principais religiões do mundo. Mas se você dizer, mas por que são boas? Quem falou que religiões são boas? Elas apenas mandam os gados ser o que elas não querem ser. O que eles, aqueles que inventaram, não querem ser. É como o ditado, faz o que eu digo, ditador. Quer dizer, o ditador iria falar isso. Fala o que eu digo, nunca que eu faço. Entende? A forma do ditador é sempre assim. Eles nunca fazem o que eles comandam. Os gados, aqueles que estão subversivos a eles, como eles se acham superior e aqueles inferior a eles fazer. Por que você deve ser cauteloso com as versões religiosas da ascensão? Toda religião e todo mundo tem sua própria versão da ascensão. Por exemplo, algumas religiões ensinam que somente as pessoas escolhidas, os escolhidos podem ascender, o que somente o Criador primordial pode fazer alguém ascender. Outras religiões, isto é, a nova era, essas aí, que está agora, não, sempre esteve em voga, mas está agora sendo revisitada. Afirmam que extraterrestres, ETs, estão vindo para nos salvar e nos ajudar a ascender. Esperem para sempre. Okay? No cristianismo é ensinado que Jesus um dia virá dos céus e salvará seu povo e o trará de volta ao reino de Deus. Com tantas versões diferentes da ascensão, como você sabe qual delas está correta? Depois de muitos anos estudando o conhecimento esotérico e o processo de ascensão, descobri que no nível mais profundo a religião nada mais é do que uma ferramenta criada pelas forças das trevas para escravizar nossas mentes e almas. A ideia de que um Messias ou alguma raça alienígena está vindo para nos salvar é uma operação psicológica psy-op criada pelas forças das trevas para nos manter vivendo em um estado de escravidão mental. Mas isso porque também a racinha aqui adora. Afinal, eles também são semente dessas forças das trevas. Por isso que eles não querem sair desse tipo de transe. Eles adoram isto. Se eu adoro dramas, se eu adoro viver controlado e manipulado e ter alguém para ditar para mim, entende? Como é que eu quero sair desse transe? Uau, país da maravilha, que maravilha, que maravilha. Isso aí é uma imagem, um quadro, o melhor quadro que eu poderia pintar para demonstrar tudo isso, como é a realidade das pessoas aqui. Se você quiser fortes evidências de que a religião é uma ferramenta de escravização, estude os símbolos das sociedades secretas e você eventualmente verá esses símbolos nas igrejas, templos religiosos, tribunais e prédios de governo. Por exemplo, o símbolo da cruz não é realmente um símbolo do cristianismo. Em vez disso, é um símbolo maçônico usado pelos cavaleiros templários e os jesuítas. A mesma coisa é aquele símbolo da suástica. Também está na Vedas, está em muitas religiões de matrizes asiáticas. Existe a suástica ariana. Tudo isso são coisas maçônicas, já criadas pelos reptilianos e outros dragões, ok? E se você disser assim, mas por que as religiões ajudam as pessoas quando as pessoas são processadas? E nós queremos alguma coisa? Claro, eles ajudam um pouco, assim, de pouquinho em pouquinho.
mas porque a tua mente também fabrica essa realidade. E também eles ajudam, mas existe um interesse. Eles ajudam tudo por interesse, nada é grátis, é uma troca. Eles te ajudam momentariamente e às vezes se você entrar na maçonaria, eles vão te ajudar a ficar rico ou famoso, como um star, né? Um grande, uma estrela de filme, de televisão, um político, elite, um coronel, né? Nos tempos antigos, ou mesmo um barão do café, um barão dos engenhos. Quando você entra na maçonaria, você pode conseguir tudo isso, mas há uma troca. Eles vão vão coletar de você as energias e também de seus descendentes, teus filhos. Se você estiver imediata, mãe e pai também, teu pai e a mãe também serão sacrificados para eles. E também os teus filhos, teus netos, bisnetos, tataranetos, e por aí adiante. Por isso que muitos de nós aqui pagamos pelos pecados dos nossos ancestrais. E quando a gente não quer tudo isso, a gente é punido. Eu mesma, eu tive uma visão agora há pouco, foi no mês passado, esse mês, em que eles vinham para mim. Eu vi aqui perto de onde eu moro uma nave caindo, uma coisa no céu. Aí girava e de repente ela descende, quer dizer, ela baixa, né? Como se fosse pousar no chão. E eu corria, e quando eu corria, eu não corria com medo, eu corria para ver o que estava acontecendo. E as pessoas já aglomeraram lá perto, aqui perto do campo, um campo de, como é que se diz aqui, exército, que tem perto de onde eu moro, bem em frente mesmo, apenas 100 metros do bloco de apartamento onde eu moro. Então, aí eu corria para o campo do exército para ver, e lá já tinha algumas pessoas chinesas olhando como babacas, como se estivesse olhando assim de boca aberta. E lá dessa nave abria o topo de cima e de lá saíam alguns seres. Alguns eram greys, baixinho, pelá, careca, e dentro deles tinha um cara parrudo, parecido um árabe moreno, parrudo, não era negro, era moreno mesmo, tipo árabe, assim, tipo árabe, tipo indiano, parrudo, gordo, inchado. Aí eu cheguei pra ele e falei, eu falei algo como hello. Eles não me responderam, eu falei não, né? Hello. Aí eles olharam assim pra mim com a cara assim bem tipo autoritária, né? Porque eles estavam espantados como é que eu me atrevia, de todas as pessoas, de falar hello naquele tom de voz bem autoritário também. Aí eles falaram o que é. Aí eu falei, vocês são aliens, né? De onde vocês vieram? O que vocês querem? Aí eles falaram, olhe, eles falaram assim, olhe, nós sabemos de você, nós sabemos o que você faz, e é melhor você se resguardar, porque senão você vai ser punida. Aí eu falei, aí eu ia embora. Se você quiser fortes evidências de que a religião é uma ferramenta de escravização, estude os símbolos das sociedades secretas e você eventualmente verá esses símbolos nas igrejas, templos religiosos, tribunais e prédios do governo. Por exemplo, o símbolo da cruz não é realmente um símbolo do cristianismo. Em vez disso, é um símbolo maçônico usado pelos cavaleiros templários e os jesuítas. Aqui está um trecho do meu seminário de Iniciação e os Segredos da Religião Proibidas, sobre a origem do símbolo da cruz. A cruz era um símbolo já pagão, babilônico, não tem nada a ver com o cristianismo. Os antigos babilônicos que eles
Eles louvavam o deus Tamuz e os outros deuses, né? Baal, Bezebab. Não tem nada a ver com esse um ser icônico, mitológico chamado Jesus, que veio para salvar a humanidade, blá blá blá. Jesus nada mais é que simboliza o sol, né? Ele também era Mítrias na mitologia religiosa persa. Jesus era Mitras, e também simboliza a serpente solar. É o sol que abrange tudo, o sol que dá vida, né? A luz do sol. Sem ela, quando ele diz, não, eu sou a luz e a vida, siga-me. Isso quer dizer que é o sol do sistema solar que dá energia a esses quadrantes aqui desse universo em que vivemos. É o sol que dá vida às plantas, às pessoas, entende? Não é um ser, nunca foi. A cruz foi usada como símbolo religioso no Egito e na Babilônia, muito antes da existência do cristianismo. Na Babilônia, a cruz foi usada como símbolo do deus Tamuz. Certos arqueólogos acreditavam que a cruz se originou da cruz do zodíaco. A sociedade secreta que usa a cruz como seu símbolo principal é a dos Cavaleiros Templários. Hoje você pode encontrar essa mesma cruz nas paredes das igrejas ou no topo de seus telhados. Uma coisa que você precisa saber sobre sociedades secretas é que elas operam como gangues de rua. Quando sociedades secretas colocam seus símbolos em igrejas e prédios do governo, eles estão dizendo que esses edifícios são suas propriedades e territórios, como também um cachorrinho, um gato que urinam para marcar território, assim como as gangues de ruas marcam seus territórios com sinais de gangues. Outra coisa que você deve saber sobre as sociedades secretas é que elas são compostas de pessoas boas e más. Infelizmente, claro, tem também maçons que fazem caridade para lavar um pouco seu dinheiro, não é? Eles abrem escolas, abrem instituições. Tem pessoas boas e más nesse grupo, mas também a do topo são usualmente elas são maliciosas. São as pessoas más que geralmente estão no comando. Isso ainda não muda o fato de que as sociedades secretas são basicamente gangues organizadas, ao contrário das gangues de rua. As sociedades secretas são muito mais organizadas e poderosas. E é por isso que elas controlam os países em vez dos quarteirões da cidade. Como quase todas as religiões foram criadas e ainda estão sendo controladas por sociedades secretas, é sábio questionar os ensinamentos de todas as religiões, tanto quanto possível. Para uma evidência mais forte de que as sociedades secretas controlam quase todas as religiões do mundo, leiam meu artigo sobre capacitação intitulado Os Códigos Simbólicos de Jesus e do Natal. As forças das trevas, mas não sei porque ele só implica com a religião cristã. Fala também dos muçulmanos, dos judeus, dos budistas também, dos hindus, das matrizes africanas, porque só o cristianismo. Isso é discriminação e marcação. As forças das trevas planejam usar o processo de exceção para acolher humanos. A ideia de que as forças das trevas, grupos de demônios e seus lacaios, os controladores, planejam, ou os minions, né, planejam coletar humanos para usá-lo como fonte de alimento durante o processo de exceção, não é uma ideia nova. Mas pode ser, ou pode também ser humores. Eu não compro muito essa ideia. Nos últimos 2 anos, tenho procurado por fontes evidentes para sustentar essa afirmação.
Até agora não encontrei nenhuma prova irrefutável de que os humanos foram colhidos para serem usados como alimento. No entanto, encontrei algumas evidências que apontam nessa direção e sei que estamos sendo usados como baterias. O seguinte conteúdo na citação do bloco é extraído do meu quarto seminário intitulado Word Magic e o Poder das Palavras. Explica em maiores detalhes por que as forças das trevas podem estar planejando a colheita de humanos durante o processo de ascensão, que deve ocorrer perto do final desta era, perto do final deste século. Uma das coisas que você precisa saber sobre as forças das trevas, grupos de demônios e os controladores ou dominadores é que eles gostam de dizer o que estão fazendo com você ou estão planejando fazer com você em filmes, indiretamente, né? E programas de TV. E são as maiorias judeus casais, anglos ou chicanazes. No filme Júpiter Ascending, há uma cena em que Tito mostra a Júpiter uma sala cheia de milhares de frascos contendo soros de jovens. Ao beber os soros da juventude, ele permite que Titus e sua raça vivam por milhares de anos. O que foi chocante sobre os soros foi que eles foram feitos a partir da colheita de centenas de seres humanos mortos. Poderia ser esse o icor ou o plasma de sangue de ouro que os gregos costumavam falar? E a árvore da vida? O plasma sanguíneo dourado, que se acredita ter ouro monoatômico orgânico, poderia ser uma das principais razões pelas quais as forças das trevas e os controladores têm promovido a ideia de que deuses alienígenas virão nos salvar, ou que o evento do arrebatamento tomará as pessoas de volta a Deus. Eu nunca acreditei nisso, nunca. Que eles quer dizer que eles vinham porque tinham boas intenções. Só os babacas burgueses com medo de morrer que acreditam nessas coisas. Porque eu nunca acreditei que eles têm boas intenções para com os gados aqui. E eu me recuso a ser um gado. Eu não vim para aqui para servir ninguém, nem para ser um gado. Salvar o que o evento do arrebatamento tomará certas pessoas de volta a Deus. Tenha em mente que quando uma religião se refere a Deus, nem sempre está falando sobre o Criador primordial. Não está falando da fonte. O problema é que os gados aqui, que são as sementes do mal, desses demônios, também compram isso, também acreditam nisso, também gostam de tudo isto. Eles fomentam, eles alimentam essas entidades. Porque o Criador primordial não tem nada a ver também com Deus, com a fonte suprema. A fonte suprema é uma energia que não sabemos, nem os alienígenas sabem o que, ou quem é. O Criador também, até mesmo o Criador, o primeiro Criador, ele é um dragão. Esse cara aqui também não sabe, mas eu sei, ele é um dragão. E os deuses que vocês louvam não são o Deus verdadeiro. São já criações, dominadores. Pelo amor de inteligência e ascensão, ascender quer dizer as pessoas abrir as mentes e ter novo paradigma, nova forma de paradigma, de entender tudo isso. Mas não, as pessoas estão focando em Lula, em Dilma, em PT, em Bolsonaro, não sei em quem mais, em futebol, em Palmeiras, em Botafogo, em Santa Cruz, em Náutico e em esportes.
Isso é horrível em carnaval, em crises. Quem faz as crises? A crise não é só no Brasil, a crise está planetária, é algo geopolítico. Mas não, os gado brasileiros falam que é só brasileiro, que é para se lastimarem, são os coitadinhos entre aspas. Essa crise aí, não, quer dizer, não a crise, esse conflito aí de PT e não PT, esquerda ou direita, são todos dos dominadores. Uma ave, duas asas. Não tem a ave duas asas, direita e esquerda. Não pertence à direita e esquerda do mesmo corpo da ave. Pelo amor de inteligência e sabedoria. Eu fico aqui pasma, de boca aberta, como as pessoas não sabem. São burras e adoram ser porque são sementes do mal também. Droga. PT ou não PT, eles todos trabalham para os dominadores e controladores. Um é Enki é o dragão negro da esquerda. O meu irmão do Enlil, da família Nunaki. Direita, Enlil, Jahuva, o dragão vermelho. Esses dois irmãos têm mães diferentes e sempre brigam. Os republicanos, eles trabalham para o Enlil. São também os judeus. A esquerda são mais muçulmanas, árabes. PT, isso e aquilo. My goodness. Agora eu vou perguntar uma coisa. São um melhor que o outro? Não. Apenas têm ideias diferentes, mas não são um pior do que o outro. Apenas têm ideias diferentes, mas suas intenções para com os gados aqui é a mesma bosta. É como eu torcer para uma Jessie diferente, de cor diferente, mas ter os mesmos ideais. Mas eu sou melhor do que o outro? Não. Palmeiras é melhor que Botafogo? Eu estou falando assim. Eu nem sei nada de futebol, não entendo de birosca, nem quero entender, porque eu odeio futebol e todos os esportes de coração. Desde pequena, odeio carnaval, odeio samba, odeio de esportes, odeio esse negócio de Olimpíadas. Eu detesto. Você quer me irritar? É perguntar, você quer assistir jogos? Nossa, eu fico uma fera, porque eu nunca gostei. Você quer me irritar? Você me chama para pular carnaval também. Desde pequena que eu sou assim chatérrima, que detesto tudo isto. Porque como se eu já soubesse que havia algo por trás disso tudo. Tenha em mente que uma religião se refere a Deus, nem sempre está falando sobre o Criador primordial. Na maior parte do tempo refere-se aos deuses alienígenas do bem ou do mal, entende? São criações que vocês louvam. Criações. Porque o Deus verdadeiro, ele é uma energia. Uma energia atômica, subatômica, de moléculas, entende? Que apenas ele dispõe. Nós propõe. E aqueles que já estão no topo da sabedoria, como os dominadores e criadores, eles acham que são os novos kids do bloco. Eles são os fodões, como eu falei, né? Os fodões super mega inteligentes, poderosos, porque o conhecimento é a chave da herança de tudo, é a chave do poder. Se você quer poder, você procura conhecimentos. A palavra arrebatamento está ligada à palavra latina raptus, que significa um arrebatamento, rapto, arrebatamento, estupro, como é que se diz? Puxão, né?
arrancar, estupro. Portanto, o significado mais profundo da palavra arrebatamento é arrebatamento ou rápido. Cristãos que acreditam que serão arrebatados para o céu foram enganados pelas forças das trevas. Porque cristão apenas retardado, todas as religiões retardado. Se os deuses alienígenas malignos estão atrás do nosso plasma de sangue dourado, então o processo de ascensão pelos qual estamos passando atualmente seria o melhor momento para nos enganar e concordar em sermos colhidos do jardim do Éden. Comemoração. Eles precisam nos enganar, porque precisam do nosso consentimento. Se eles nos levassem à força, violariam a lei do livre-arbítrio. Porque eles já sabiam que as religiões nessa era seriam expostas. O que eles fizeram? Eles criaram outra era, né? A nova era. Aí veio todas essas bugigangas de doutrinas, de esoterismo, né? Pessoas que acham que meditando podem raptar ou, como é que se diz, ascensionar, ou mesmo arrebatar, né, a pineal gland, a glândula pineal delas e cristais, tudo isso. Porque eles sabiam que as religiões já não tinham mais, estava se desvalorizando. As pessoas, de uma forma ou outra, iriam saber. Então eles criaram, veja como eles são ingênuos para os idiotas. Porque eles podem me enganar momentariamente, mas não por todo o tempo. Eu nunca entrei em Nova Era, mas quase que entrei, né, com os cristais. Mas eu nunca realmente louvei alienes ou achava que eles iam nos salvar. Eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha quando eu falava sobre alienes, sobre essa nova era, sobre esses seres que estão agora aqui, né, como aquele Reiki, aquele ser horrível, branquelo, alto, Reiki, ou outros seres malignos. Eu nunca pensei em pedir ajuda a alienes, nada, e puxar o saco deles. Para superar o problema de violar nosso livre-arbítrio, as forças das trevas gostam de usar contratos espirituais para nos induzir a desistir de nosso livre-arbítrio. Se você assinou um contrato espiritual ou concordou em participar de um contrato religioso, isso é batismo. Como é que nós concordamos, cara? Quer dizer, se a gente foi à força porque a mãe e o pai foram ignorantes, não é? E nos batizam, e no Islã o que eles fazem? Assim que a criança nasce, o pai, geralmente o pai, o puto do pai, o infeliz do pai, coloca a criança no alto e assopra e ambos nos ouvidos e diz aquela palavra, La ilaha illallah, quer dizer, não há Deus a não ser Allah. Quem é Allah? Allah é o irmão do Anun, que é o rei Anunnaki. Então, o que eles fazem? Allah é o tio do Enlil Enki. E o que eles fazem, né? Eles sopram essa palavra no ouvido do recém-nascido. E daquele dia em diante, eles os proclamam muçulmanos, soprando em boca no ouvido da criança e falando: não tem Deus a não ser Allah, não existe Deus e o Muhammad é seu mensageiro. É assim que eles fazem com as crianças. Os judeus também têm suas passagens, rituais de passagem também. Então, por que essa infeliz aqui só fala dos cristãos? Não é apenas cristão. Eu queria falar com esse homem que não é só cristão. Se eu pudesse falar com ele no internet aqui, eu falaria com ele: para com essa marcação e com essa, como é que se diz? Com esse histerismo contra os cristãos apenas, contra o cristianismo. Porque não é só os cristãos que passam por isso.
só porque ele foi batista e ele foi enganado. Ele foi um evangélico batista da Batista. Mas não quer dizer que é só os cristãos que passam por batismo. Todas as religiões têm seus ritos de passagem. Pode anular dizendo que o contrato foi anulado isso é batismo e que o Criador primordial é sua testemunha. Tenha em mente que a certidão de nascimento também é um contrato espiritual. Claro, isso é verdade. O voto, quando você vota para um partido, você dá 5 anos de sua vida para os dominadores. Por isso que eu prefiro votar em branco. Quando você vota, quando você assina um contrato num banco, você dá 5 anos de sua vida. Quer dizer, você está sobre a custódia deles, para eles fazerem acontecer como quiser com você. Se é verdade que o corpo humano, e aos 7 anos a gente já fica... Nós temos um prazo de 7 anos. Se 7 anos a gente não morrer, a gente fica sendo dono, quer dizer, um objeto deles, sujeito a eles fazer o que quiserem com nós. Entende? Começa aos 7 anos. Se é verdade que o corpo humano pode produzir mais ouro monoatômico orgânico durante os ciclos de ascensão, então faria sentido que os deuses alienígenas usariam o processo de ascensão para enganar os seres humanos a concordarem em ir com eles. Só os trouxas, deixa essas pragas aí mesmo, não tô nem aí, deixa mesmo, estou nem aí, eu ia bater palma. E como eu falei, por isso que das minhas visões que eu tive, foi em 2013, eu sonhei que tinha um dilúvio, um tsunami muito enorme, super mega, que avassalou o planeta quase inteiro, se não inteiro, não sei se foi inteiro, eu não sei. Pensei que eu estava no tsunami com esse cara, um cara que eu conheci, do Rio de Janeiro, e de repente eu vejo uma nave mãe. E lá apareciam uns loiros, olhos azuis. Note que não devem ser nórdicos. Eles são demônios que shapeshift. Eles podem se transformar em qualquer coisa, humanos. E os otários aí, racistas, dizem que eles são realmente nórdicos, mas não são. Dentro de mim eu já sabia que havia algo estranho, né, naquela nave e naqueles povos. Pareciam povos, mas não eram reptilianos. Então, tinha o Astacheran, ele estava lá na nave, aqui perto da nave, né? Aí eu e esse cara nadava em direção à nave. E o que acontece? O Astacheran só salvou esse cara para extrair a força dele, né? E eles deixavam, eles nem tocavam em mim, porque eles tinham medo. Sempre eles têm medo de mim, porque eu não sei. Sempre tem medo, como se eu fosse uma coisa fora desse planeta. Eles me deixaram e eu, boiei nas águas, eu fui livre e não tava nem aí. Adorei. Então, se é verdade que o corpo humano, e às vezes chamada de colheita, alienígenas usaria processação para enganar os seres humanos a concordarem com ir com eles. Talvez seja por isso que a sessão é às vezes chamada de colheita, como declarado no livro intitulado do Ra Material. Uma palavra que nos dá uma pista para sustentar a colheita de humanos é a palavra feto. Fonicamente, a palavra feto soa como o termo nos alimenta. Depois que o feto fida a Snice, o feto alimenta no Snice, ele ou ela é chamado de bebê. A palavra baby é foneticamente baby. A palavra bay é definida como um corpo de água parcialmente cercado por terra, né? O bay, a baía.
mas com uma boca larga, proporcionando acesso ao mar. Porque você é feito de água, você é como a Baía. Quando a palavra abelha é um nome usado para identificar insetos voadores que são conhecidos por produzir mel. Então nós somos a abelha para eles para fornecer mel. Com base nas duas definições acima, a palavra baby, abelha, significa um corpo de água que produz mel. Combina água e mel e você recebe o plasma de sangue de ouro, que os deuses alienígenas precisam para a longevidade. Mas bebê significa mais plasma de sangue dourado ou mel para os deuses alienígenas. Por que você acha que um casal em um relacionamento se chamava querida ou bebê? Ou lua de mel? Por que todo ser humano, o bebê, feto, alimente-nos, tem plasma de sangue dourado, mel dentro dele ou dela? Daí a lua de mel, porque produz a abelhinha para dar melzinho para alienígena. Abaixo está um trecho do roteiro do filme Júpiter Ascending. Essa parte do roteiro fala sobre o soro, néctar juvenil, que permite que Tito e seu povo vivam por milhares de anos. Tito, vem comigo. Júpiter, o que é isso? Tito, tem muitos nomes. Regency, Ricel, néctar. Existem vários níveis de utilidades e qualidade, mas essa é a solução mais pura e valiosa da casa do Abrasax. Júpiter, Calix saiu de um banho. Tito, naturalmente, minha irmã não explicou o que é ou de onde vem. Isso vem das pessoas. Cada unidade é refinada de aproximadamente 100 seres humanos. Júpiter, o quê? Tito, seu planeta é uma fazenda, Júpiter. Existem milhares de planetas como o seu, criados por famílias como a minha, para suprir uma demanda cada vez maior por mais tempo. Júpiter, você está dizendo que matou 100 pessoas para fazer isso? Tito, não eu, mas sim, alguém fez. Não ao contrário de massacrar um rebanho de gado. Júpiter, oh meu Deus! Tito, está tudo bem. Minha mãe passou por uma mudança profunda no final de sua vida. Ela se sentia exatamente como você faz agora. Mas quando ela tentou fazer algo para parar esse negócio, ela foi assassinada. Acredito que a mesma coisa está prestes a acontecer comigo, porque comecei a realizar o trabalho que ela começou. E por isso que contratei o Senhor Sábio para encontrar você. Aqui está uma imagem da cena em que Tito dá a Júpiter um dos soros da juventude para olhar e dizer a ela que foi feito a partir da colheita de quase 100 seres humanos. Aqui está um dos trailers do Júpiter Ascending.
is a very small part of a very large industry. In your world, people are used to fighting for resources. In this world, people own things far more valuable. How can one person own the Earth? I will harvest that planet tomorrow before I let her take it from me. Because then I get the chance again. No, someone Kim's got a lot of time. We need a plan. We need firepower. Here we go. You've been searching for one thing your whole life. She's down there, and if you ever want to see her again, you get down there and you start digging. That planet belongs to me. Not anymore. Jupiter Ascending. Rated PG-13. Experience in IMAX 3D. February 6th. Então, como as forças das trevas estão se afastando com seus atos maus? Uma das principais razões pelas quais as forças das trevas e seus subordinados nos dizem o que estão fazendo para a raça humana ou estão planejando fazer para a raça humana é porque eles não querem violar a lei do livre-arbítrio. Porque eles estão saindo bem, como é que eles estão se safando, né, dos seus atos maus, porque eles não são punidos, ou estão planejando fazer para a raça humana, porque eles não querem violar a lei do livre-arbítrio. Se eles violarem a lei da livre vontade, além de um certo ponto, o universo enviará suas forças cósmicas para ensinar-lhes lições que poderiam destruir seu império. Algumas pessoas se referem a essas lições como lições kármicas. Ao nos dizer o que eles estão fazendo para a raça humana em filmes, programas de TV, música e videogames, eles estão nos dando uma escolha e uma chance de dizer não. Entende? Eles estão mostrando. Quer dizer, eu também sempre pensei nisso, se eles estão avisando-nos, é para abrir nossos olhos. Mas a gente que não quer, entende? A gente que não quer, porque a gente gosta do trânsito, a gente gosta de viver nos países fingindo ser a maravilha, né? Porque de maravilha existe só a natureza. O resto, nada se salva aqui. Principalmente as metrópoles. Só caos e uma ilusão, né? Só composta de ilusões. E eles nos dá a escolha de pensar, né, o que esses filmes querem dizer, como o Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, Harry Potter. Tudo isso existe um significado. Sinbad, da Sailor, tudo isso tem um significado para aqueles que sabem detectar as verdades escondidas. Uma das principais razões pelas quais eles gostam de usar esses meios é porque a maioria das pessoas não leva a sério as mensagens transmitidas desses meios. Mas lógico, as pessoas estão elas estão interessadas só em cell phones, né? Tem os mais atualizados, cell phones, gamings, e através de game também ensina muitas coisas. E estão interessadas só em baladas, em bebidas. Tem milhões de fantasias aí para elas se envolverem, para esquecer tudo isso. Quando ignoramos suas mensagens e escolhemos não fazer nada, isso significa que nós não nos importamos realmente com o que estão fazendo. Portanto, as forças das trevas podem usar isso como uma desculpa para seguir em frente com seus planos diabólicos. Porque vocês dão a luz vermelha para eles. Pode entrar, faça a sua morada aqui, ok? Pode entrar em nós também, não tem problema.
Tanto que a gente tem aquela cachaça, aquela droguinha, aquela balada, né? As nossas vidinhas de conforto, da zona de conforto, tudo bem, pode entrar. Welcome, bem-vindo, benvenuto. É assim que eles estão se livrando de todas as coisas ruins que estão fazendo conosco. Uma vez que você entenda como a lei do livre-arbítrio funciona, você saberá que sempre que as forças das trevas quiserem prejudicar as pessoas ou travar guerras em outros países, elas precisam de consentimento. E vocês dão todo o prazer das pessoas. Esse ciente de que o ato de ficar em silêncio é considerado uma forma de consentimento. Exatamente, quem se silencia consente. Se você fica silente, você consente. É chamado consentimento implícito. Exatamente. Para não dar o seu consentimento para as forças das trevas, você precisa estar ciente de que eles estão fazendo. Sua consciência é um dos seus poderes espirituais mais poderosos para parar as forças das trevas. Mas vocês não querem, porque vocês são mal também. A maioria daqui são tudo mal, semente deles. Quando você está ciente do que eles estão fazendo, você pode dizer não. Se o número suficiente de pessoas disser não, as forças das trevas terão que recuar. E é um não apenas. Tem que ser não! Entendeu? Não! Fala grosso! Se eles se recusarem a recuar e agir para nos prejudicar, eles terão que lidar com as forças cósmicas do universo. Todos os pensamentos, intenções e ações são conhecidas pelo universo e não há como escapar de suas leis. É tudo kármico. Mesmo que eles não encontrem uma punição entre seus superiores ou entre nós, eles vão achar pela lei do multiverso. Foi assim que o multiverso foi construído e todos nós já sabemos disso. Se o que eu escrevi nessa sessão é difícil para você acreditar, assista ao episódio piloto de Lone Gunman e você verá que o show previu os ataques de 11 de setembro, quase 6 meses antes de acontecer. E outra coisa, eles são tão assim insídios, tão perversos e também, como se diz, predicável, que eles preditam tudo e constrói tudo minuciosamente, sabe, de maneira minuciosa, em detalhes, como se eles querem planejar um ataque como o 11 de setembro, o que eles fazem? Eles configuram planetas. Então esse planeta, isso e aquilo, vai influenciar aqueles acontecimentos a desenrolar em tal lugar. Então por isso que existem as configurações de planetas já para acontecer tudo isso, esses eventos. Foi uma coincidência? Quando se trata desse tipo de coisa, quase nunca é uma coincidência. Então, antes de acontecer o 11 de setembro, eles criaram o Lone Gunman, o homem, o atirador solitário. The Lone Gunman, um spin-off da popular série do X-Files, é um programa de televisão que foi ao ar na rede Fox, apresentado os personagens de mesmo nome. O show foi ao ar em março de 2001 e, apesar de boas críticas, foi cancelado devido a uma queda nas classificações. O último episódio foi ao ar em junho de 2001. A estreia do show em março de 2001 começou com o pai de Bias fingindo sua morte para descobrir uma conspiração para sequestrar um avião. Os pistoleiros solitários tentam descobrir a verdade de sua suposta morte e descobrir a conspiração. Um aspecto retrospectivamente
retrospectivamente relevante desse episódio piloto é que o avião foi sequestrado via controle remoto do piloto automático do avião. E, no final, tanto Byers quanto seu pai embarcaram no avião para tentar impedir o sequestro. Através da ajuda dos outros pistoleiros, eles são capazes de recuperar o controle do avião e simplesmente perder a chance de colidir com o avião no World Trade Center. Isso, é claro, foi antes dos ataques de 11 de setembro contra o World Trade Center no final daquele ano, viu? Eles já avisam, quem avisa inimigo é. nesse caso. Para as próximas você estava mostrando aí o filme do Lone Gunman. Então tudo isso faz sentido. Sábios são aqueles que sabem desvendar. Tudo isso faz sentido. Tudo que esse rapaz está falando aqui. Os únicos que estão acordados são ainda os americanos, porque o resto do planeta estão em transe. Os americanos que ainda estão, pelo menos 2% dos americanos estão acordados. O resto, provavelmente, do Brasil só tem gado. O Brasil foi um experimento. E tem idiotas aí que estão, digam-se ciganos, isso aqui, dizendo que o Brasil foi uma pátria escolhida. Claro, escolhida para quê? Para ser a fazenda dos gados aí, a fazenda dos gados. É um país maravilhoso, mas também já tem gado aí. Bestas, burros. Que sabe da verdade, não querem acordar porque são mal também. A maioria são reptilianos, de linhagens reptilianas aí. Só os Estados Unidos que são mais acordados. Deram para os brasileiros um país tão lindo que eles ficaram tipo em transe, desiludido pela beleza do Brasil. É lindo, não deve ser destruído, mas também existem outros fatores além da beleza do Brasil. Então esse filme aqui do Lone Gunman, eles mostram mais ou menos o que iria acontecer ao World Trade Center antes de acontecer. As soluções para as forças escuras e sua nova ordem mundial. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para parar as forças das trevas é remover o seu consentimento. Quebrar as revogações, fazer revogações, quebrar contrato. Uma ótima maneira de fazer isso é escrever uma declaração de liberdade espiritual. Ao fazer isso, as forças das trevas vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa para você, porque eles não querem ser punidos por infligir seu livre-arbítrio e direitos naturais. Outra coisa que você precisa fazer é parar de confiar em um Salvador ou em um Messias para salvá-lo. Como Bolsonaro não é Messias, nem Jesus também é Messias. O Messias está dentro de tu, bestalhões, ou bestalhona. O Messias está dentro. O que está dentro não pode procurar fora não, ok? Além disso, pare de depender do governo para salvá-la. É exatamente o caso dos bestalhados aí no Brasil e nos Estados Unidos. Só 1%, 2% dos Estados Unidos, pelo menos, estão acordados, são despertos.
mas a maioria também estão em trânsito, como no Brasil. A maior parte do governo é controlado pelos líderes da NOM. E é por isso que a nova ordem mundial, a nova desordem deveria ser do NDM. E é por isso que o governo é corrupto. A ideologia do Salvador é uma operação psicológica criada por certas sociedades secretas para escravizar a mente do gado, gadinho, rei boi, e impedi-lo de assumir responsabilidade pessoal por seu futuro. Pare de confiar nos sistemas da nova desordem mundial e comece a construir sistemas melhores para substituí-los. O sistema de energia bancário político é baseado em carbono da nova desordem mundial, de reservas fracionárias. É todo projetado para controlar você e roubar sua riqueza através do uso dos meios enganosos. Esses sistemas não podem sobreviver sem o apoio do povo. Então, pare de apoiá-los e comece a apoiar sistemas alternativos executados pelo povo. Mas quantos têm essa possibilidade de começar um negócio assim, ser empresário, avulso, ou como é que se diz, autônomo? Não participe do atual sistema de votação, viu? Nos Estados Unidos, quando você vota, você está votando em um candidato estrangeiro que tenha cometido traição contra os Estados Unidos. E Trump não é diferente. Esses políticos são, na verdade, agentes da NOM. O direito de votar nos Estados Unidos é uma fraude também no Brasil e em todos os lugares. Se você quer uma prova disso, leia esse artigo de capacitação intitulado "Por que o direito do voto nos Estados Unidos é um fraude?". O vídeo a seguir faz um ótimo trabalho mostrando soluções para parar a nova desordem mundial. Eu tenho sentimentos contraditórios sobre vídeos feitos pelos anônimos, mas este vídeo contém muitas informações com as quais eu concordo. Eu recomendo que você observe isso para que você saiba como criar uma sociedade melhor para a humanidade. Se o título desse vídeo incomoda você, não se preocupe, pois este vídeo é sobre soluções pacíficas para libertar a humanidade. Mesmo pacífica, os ditadores neofascistas, neocomunistas, como PT, direita ou esquerda, eles não querem isto. Para eles isso é comunismo. Quando as pessoas vão tentar se libertar e protestar, elas são taxadas, rotuladas como comunistas. Para outras soluções eficazes para interromper a nova desordem mundial, faça o download ou visualize as apresentações completa, arquivo dos meus seminários, estude as informações contidas neles. Então é isso, né? É poucas pessoas que assim falam como eu, e só tem um que mais ou menos assim fala como eu, que é o Marcelo Marins, de Minas Gerais, do canal, como se diz? Chamados a Despertar. O Marcelo Marins, também do signo de Virgem, como eu. Mas bem, ele é diferente porque ele gosta de pedir. Esse povo aí no Brasil adoram pedir dinheiro. Eu não peço dinheiro, para mim fazem as coisas grátis até melhor. Dinheiro não compra tudo, entende? E eu não preciso de mendigar ninguém por dinheiro, nem que eu estiver morrendo lá nas ruas como uma mendiga. Eu não vou pedir dinheiro a ninguém porque eu sou muito orgulhosa. Então eu não vou pedir dinheiro, mas é o que difere eu dessas pessoas. E também existe pessoas aí que querem dar uma de, como é que se diz, de canalizadores ou mesmo de trabalhadores da nova era, né, que desperta as pessoas para a realidade desse mundo. E
Existem uns, eles falam tão lindo, mas no final eles trazem o que? Eles trazem Jeová, eles trazem religiões no meio, e eles são a favor das religiões. Então eles estão falando a favor das religiões e contra outras fações, possivelmente as fações que eles não combinam, que sua fação não sincroniza-se. Tipo, eles são evangélicos e vão contra algumas formas de governo, então eles falam mal do governo, né? Porque parece que eles estão a lutar por poder, quem é o mais forte, porque é isso que acontece. Governos e algumas religiões brigam por poder, né? E por fações. É como pessoas como fanáticos brigando por times de futebol, ok? Mas pessoas assim como eu e esse cara aqui são neutras. Eles não são nem de direita nem de esquerda. Eles ficam no centro, se balançando, ora quase caindo para o extremo, mas nunca cai, entende? No centro, equilibrado e balançando-se. E para isso a gente tira não partido. Nós somos neutrais. Não tiramos partidos algum, não de direita ou esquerda. E se você quiser ser certo na vida, você tira não partido. Você é neutro. Ok? Então é isso para agora, e depois tem mais coisas a falar sobre esse tema, que é muito complexo, muito crucial nesse tempo agora. Porque eu estou cheia, mais que eles me põem, mais eu exponho.